Meu nome é Luiz Ricardo Calçada, tenho 30 anos, sou empresário. A minha infância, desde muito cedo, foi uma infância sofrida, porque o meu pai, ele era alcoólatra, ele bebia e ele chegava em casa, batia na minha mãe. E com todas essas brigas, a minha mãe veio a se separar do meu pai. E nessa separação, a gente era muito pequeno e fomos morar junto com a minha mãe. Minha mãe assumiu a responsabilidade de cuidar de 5 filhos. A gente chegou até a passar fome. Foi um momento muito difícil. E eu vivendo todo esse momento difícil, esse sentimento de tristeza, de angústia, foi aí que eu conheci o vício das drogas. Comecei a usar droga aos 13 anos de idade. Comecei a usar e o tempo foi se passando e eu me tornei viciado nas drogas. Durante 15 anos da minha vida eu fui viciado. Fui viciado na bebida, na maconha, na cocaína, até que eu conheci o mundo do tráfico de drogas. Comecei a vender drogas, comecei a me aprofundar no vício das drogas, no crime. E eu consegui ter muitas coisas nessa vida, mas o principal de tudo eu não tinha, que era paz, que era alegria, eu não tinha. Muitas vezes eu passava a noite em claro, porque eu tinha medo da polícia invadir a minha casa, até que um dia eu estava dando fuga da polícia, onde a polícia fez um cerco e acabou me prendendo. Quando eu cheguei na delegacia, eu me deparei ali com a minha família, já estava lá na delegacia, chorando. E eu também fui humilhado porque ali a imprensa já estava ali me esperando. Naquele dia eu senti vergonha de mim mesmo. Fui preso e já lá dentro do presídio eu pude ver com os meus próprios olhos a realidade da vida. E eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Eu fui condenado a uma pena de 23 anos de reclusão. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei sem chão, porque eu tinha apenas 18 anos de idade e eu fui condenado a uma pena maior do que a minha própria idade. Quando eu estava cumprindo 8 anos de reclusão, aconteceu uma situação dentro do presídio, uma blitz, e lá dentro do presídio eu fui levado para a cela do castigo. A cela do castigo é quando a gente infringe as regras de dentro do presídio. E eu me lembro que um pastor da igreja chegou até a mim e me deu uma Bíblia. E ali dentro da cela do castigo, aquela Bíblia era tudo que eu tinha. E ali eu comecei a ler aquela palavra, eu comecei a entender, eu comecei a ver que Deus me amava através da palavra dele. E eu me lembro que eu li uma palavra muito forte que falou assim para mim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando eu li aquela palavra, eu vi que Deus, Ele estava esperando eu ir até Ele. Foi aonde que eu dobrei o meu joelho e eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu pedi perdão para Deus por todos os meus erros, por todos os meus pecados. E eu falei assim para Deus: meu Deus, eu não tenho nada. Eu estou aqui dentro dessa cela, dentro desse presídio, condenado a 23 anos de reclusão. Eu perdi tudo, eu estou viciado, mas eu estou cansado dessa vida. Se o Senhor mudar a minha vida agora, se o Senhor mudar a minha situação, não importa onde que eu chegar, a partir de hoje eu faço um pacto com o Senhor. Eu entrego minha alma para o Senhor, porque eu não aguento mais sofrer.
ao término daquela oração, dentro de mim já não tinha mais mágoa, já não tinha ódio, já não tinha depressão, já não tinha angústia. Dentro de mim eu só me sentia leve, me sentia paz. Eu levantei daquela oração totalmente transformado. A minha primeira atitude foi morar na cela da Igreja Universal. E ali, morando dentro da cela da igreja, eu conheci o trabalho da UNP, que é o trabalho que a Universal faz dentro dos presídios. E tudo que o pastor pregava, eu obedecia, eu dava o meu melhor. Eu comecei a renunciar. Foi quando houve a libertação de todo o mal, de todos os vícios. E ali eu não perdi tempo. Eu peguei e me batizei nas águas, continuei buscando. Eu recebi a presença de Deus dentro do presídio, dentro da cela do presídio, do banheiro do presídio, orando de madrugada. Lá eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi de Deus o maior presente, porque a partir do momento que eu houve aquele batismo, a minha mente mudou, o meu coração mudou, a minha forma de falar, a minha forma de agir mudou. E ali eu recebi força, eu recebi paz. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande. E ali, por mais que eu estava condenado a 23 anos de reclusão, eu me sentia livre, porque o Espírito Santo me fez uma pessoa livre. Mas, buscando a Deus e me entregando, a minha pena foi reduzida. De 23 anos, foi reduzida para 15 anos de reclusão. E eu ainda tinha 4 anos de penas para cumprir dentro do presídio. Mas nada disso me entristecia. E ali eu comecei a evangelizar os presos ali que estavam ali no pavilhão comigo. Eu me recordo que um dia minha mãe veio me visitar. E quando ela chegou dentro do presídio, ela falou: filho, você está diferente. Eu estou vendo um brilho em você. O que aconteceu? Eu falei: não, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. Os próprios agentes penitenciários, vendo a ação do Espírito Santo na minha vida, passou a confiar mais em mim. E já dentro do presídio, eu não estava mais preocupado em sair de liberdade. Eu me recordo que eu fiz uma oração para Deus. Se for para mim sair daqui, meu Deus, e voltar para a vida errada, voltar para o crime, eu quero que o Senhor nem me tire daqui. E eu me recordo que no ano de 2020, no começo do ano de 2020, eu nem estava preocupado mais com a minha liberdade. O agente penitenciário chegou até a minha cela e chamou pelo meu nome. E ele falou assim para mim: arruma suas coisas que hoje você vai embora de liberdade. E eu ganhei minha liberdade. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, antes de eu ir ver minha mãe, antes de eu ver o meu filho, a minha família, a primeira coisa que eu fiz, eu fui direto para a igreja. Sabemos que o preso, quando ele sai de dentro do presídio, quando ele sai sem Deus, as portas de trabalho, de emprego, estão todas fechadas. Mas eu saí com Deus. E quando eu saí de liberdade, o Espírito Santo me deu a direção para mim ser o meu próprio patrão. E ele me deu a visão. E hoje eu trabalho para mim mesmo. Tenho uma empresa no ramo de alimentação. Mas o bem mais precioso de tudo isso que eu tenho hoje, mais do que a minha família, mais do que a minha empresa, o bem mais precioso foi receber o Espírito Santo. A minha vida, ela é um milagre, porque Deus me tirou do fundo do poço. Deus me tirou da vida de vício, da vida de crime. Deus me tirou de dentro de uma prisão, onde eu estava condenado 23 anos de reclusão. Eu costumo falar
que eu agradeço ao Espírito Santo por eu ter sido preso. Muitas pessoas não conseguem entender. Eu agradeço ao Espírito Santo porque se eu não tivesse sido preso, eu não teria conhecido Ele. A Igreja Universal representa para mim a minha mãe espiritual, porque foi no pior momento da minha vida, ela me acolheu. E ela não perguntou do meu passado, não perguntou da onde eu vim, da onde eu era. Não, simplesmente ela me ajudou, ela me levantou. Hoje eu tenho dentro de mim a certeza da salvação, a certeza da vitória. Eu tenho a certeza que se Jesus voltar hoje, eu tenho a certeza da salvação.